É sempre uma honra e privilégio estarmos na casa do Senhor nosso Deus. Aleluia! E o motivo se reveste de um caráter especial quando estamos agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem proporcionado à vida de alguém. Aleluia! A quem nós amamos, né? E temos admiração. Seguindo a orientação do professor de homilética, Atos capítulo 18. Porque a palavra nunca é cobertura, sempre é base. Atos 18, versículo de 9 em diante. Atos 18, 9. Interessante que, como eu vim convidado para o culto em ações de graças, não vim com nenhuma mensagem pronta. E folheando a Bíblia, buscando algum texto para fundamentar uma rápida palavra, e o irmão comparou o Walter a José, e aí eu fiquei pensando, né? Vou ler o quê? Vou comparar o Walter a quem? Aí me lembrei de Paulo. E antes que ele me contasse aqui, fizesse um breve resumo de um histórico, eu já havia separado esse versículo, ou esses versículos, que dizem assim: E disse o Senhor em visão a Paulo, lá em Corinto: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Eu estou na estrada do ensino teológico há 31 anos, completados em agosto do ano passado. E quando o Walter falou sobre muitos alunos na cidade do Rio de Janeiro, é verdade, e a mulher que me acompanha há 45 anos pode confirmar isso, que algumas vezes nos shoppings do Rio de Janeiro alguém passa por mim: Pastor Portugal, ela me pergunta quem é, eu falo, não sei, deve ser alguém que me conhece, deve ser algum aluno. E houve um período da minha vida que eu cheguei a lecionar a 7 turmas por semana. É um desafio muito grande, tem que gostar muito, tem que ter chamada, porque senão, pela recompensa financeira, nunca. 4 turmas em São Cristóvão, 2 turmas em Cordovil, e uma turma às vezes no sábado, turma especial de sábado, ou numa extensão do seminário que me formou. Eu já encontrei aluno até dentro de avião da Gol, indo para Vitória. Alguém levantou a mão, deve me ajudar a encontrar a minha poltrona, né? Pastor Portugal, ex-aluno na Espanha, encontrei pela internet, ex-aluno no Chile, dei aula na EMAD, Escola de Missões da Assembleia de Deus, ex-alunos no Paraguai, ex-alunos nos Estados Unidos, ex-alunos espalhados por aí afora. Esse foi um dos ministérios que Deus nos concedeu. Eu me formei em teologia em 1986. Muitos aqui nem nascido eram. 85 foi o final do curso, 86 a nossa formatura. E naquele ano eu fui convidado para ser professor
do seminário que me formou, EPOI, Escola de Preparação de Obreiros Evangélicos. Em 1995 eu fui convidado pelo pastor Francisco José, por intermédio de um pastor que lá congregava em Cordovil, pastor Taí de Porto. E o pastor Francisco não me conhecia. Por intermédio do pastor Taí de Porto, eu fui convidado a ser o diretor do IBED, Instituto Bíblico Estrela de Davi. Fui orar ao Senhor, apresentei a minha esposa a proposta, fomos orar, ela fez as provas com Deus, implicava na saída de São Cristóvão, Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão, mãe de todas as Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, do Sudeste e Sul do Brasil, fundada por Gunavino em 1923. Mas não foi aprovado por Deus e assumiu o seminário naquela época o pastor Tutécio. Como eu fui professor da esposa dele na EPOI, ela deve ter visto alguma coisa de interessante e informou ao pastor Tutécio para que me convidasse a ser professor lá no IBED. E eu fui ser professor do IBED. E estou lá até hoje, desde 1995. E tive a oportunidade de trabalhar com muitos diretores. E eu destaco 2 diretores que trabalhei com eles. Somente 2. Um, Nemuel Kessler, que foi diretor da EPOI. Depois da minha formatura, ele assumiu lá. E trabalhamos ali durante 14 anos e meio. E lá no IBED, eu trabalhei primeiro com o pastor Tutécio, depois com o pastor Walter, depois com o pastor João Luiz, depois com o presbítero Cássio, depois com o pastor Orlando, depois, aliás, antes com o pastor, fugiu o nome dele, do exército, Eliseu, pastor Eliseu, depois o pastor Orlando, e agora por último o filho do pastor Antônio Gilberto, Ismar, que juntamente com o seu irmão, eu nunca tinha visto uma exigência tão grande no seminário como foi com aquela dupla. E eu disse em Cordovil, em uma formatura, e repito hoje, que de todos os diretores que passaram pelo IBED, o Walter, na minha visão, foi o melhor diretor daquele lugar. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, ele trata as pessoas como gente. Tem pastor que trata as pessoas como bicho. Se tratasse pelo menos como ovelha, tudo bem, mas não trata. Ele trata as pessoas como gente. Então, quando nós somos tratados como gente, nós fazemos coisas que às vezes não estamos nem preparados para fazê-las. Mas quando estamos sendo tratados bem, aí a gente faz. Segundo, ele tem uma visão administrativa. Terceiro, ele é o empreendedor na obra de Deus, porque ele pegou aquele seminário com piso em cimento vermelhão e colocou cerâmica em todas as salas de aula, e colocou ar-condicionado, e colocou quadro em fórmica, que os quadros ainda eram aqueles quadros verdes de giz. Então mobiliou a secretaria,
Isso, mobiliou a sala do diretor, que é sala também dos professores. Então, é um homem de visão. Aleluia. E é desses que Deus anda procurando para a sua obra, homens de visão. E homens que tratam o rebanho de Deus como o rebanho de Deus. Porque o rebanho não pertence ao pastor, o rebanho pertence ao Senhor. Aí a gente olha para a vida de Paulo, e na nossa visão, na nossa curta visão, eu acho que nenhum de nós escolheria Paulo para fazer a obra que Deus escolheu para que ele fizesse. Porque diz o texto, no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, que Saulo respirava ameaça e morte. Contra quem? Contra os cristãos. E se alguém dissesse assim: o que há de bom em Saulo? O que é que vocês estão vendo de bom em Saulo? O que é que Deus viu de bom em Saulo? Então, certamente, se Deus não viu outra qualidade em Saulo, ele viu uma coisa chamada de sinceridade. Sinceridade. Sinceridade é uma qualidade de suma importância na nossa vida cristã e também na administração da própria igreja. Sinceridade. Quando Deus está reunido com os seus anjos, que aparece Satanás no céu, isso é um mistério, não adianta querer entender que é um mistério. O Senhor pergunta assim: de onde tu vens, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passar por ela. O Senhor poderia perguntar qualquer coisa, mas ele perguntou: viste lá o meu servo Jó? E ele tinha visto, homem sincero, reto, temente, que se desvia do mal. E o próprio Deus dá testemunho de Jó. Então, em Saulo havia sinceridade para fazer aquilo que ele achava que era a obra de Deus. Glória a Deus. Ele estava zeloso por aquilo que ele achava que era a obra de Deus, perseguindo a igreja, até que ele se encontra com o Senhor, indo para Damasco, com carta de autorização da maior autoridade religiosa da época, o sumo sacerdote. E aí o Senhor só fez assim, ó, tirou uma foto de Paulo, de Saulo ainda. O flash foi tão forte que queimou a sua retina, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, numa linguagem bem nordestina, dá murro em ponta de peixeira, porque a vontade de Deus não vai de forma alguma mudar, ela vai se cumprir na nossa vida. Aleluia. E Saulo, naquele momento, caiu a sua prepotência, a sua arrogância, a sua altivez, o seu orgulho, o seu conhecimento, a sua filosofia, a sua religiosidade, caiu tudo por terra. E ele reconhece a voz daquele Senhor, porque ele pergunta: quem és, Senhor? Quem és, Quírios? Eu sou Jesus a quem tu tanto persegue. Porque perseguir um servo do Senhor é a mesma coisa que perseguir a Jesus Cristo, porque a igreja é corpo dele. Aí ele pergunta assim, olha que conversão bonita, né? Ele pergunta assim: que queres que eu faça, Senhor? Faça o seguinte: entra na cidade, porque lá te dirão o que deve ser feito. E Saulo vai, ouve a palavra, é batizado com o Espírito Santo, depois batizado em águas, vai buscar conhecimento de Deus, depois entra na obra missionária e começa a fazer a obra de Deus
em todos os lugares por onde ele passou, até chegar em Éfeso e alugar uma sala na escola de um homem chamado Tirano, e fica ali naquele lugar ensinando a palavra de Deus todas as semanas, com zelo de Deus, com cuidado de Deus e com sinceridade diante de Deus, para fazer a vontade dele e o nome dele ser exaltado e ser glorificado. E o interessante é que na primeira viagem ele já é apedrejado, e quando ele volta para Jerusalém e depois segue para Antioquia da Síria, ele não chega lá reclamando, dizendo: crente sofre, foi apedrejado, aqui irmãos, estou todo marcado. Não, ele simplesmente falou das vitórias que Deus havia concedido por intermédio dele. E aí a gente olha para o Walter, isso. Eu não sei se o temperamento dele predomina isso, mas eu vejo ele um colérico. Um colérico, leal, sincero, às vezes sarcástico, mas independente, líder, corajoso, diferente do melancólico. O melancólico leva umas chicotadas, crente sabe, entra na caverna como Elias. Elias era melancólico, Jeremias era melancólico, Moisés era melancólico, mas os coléricos ele tem que aprender com eles, porque eles levam varadas e ficam rindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles são apedrejados e seguem pregando a palavra de Deus, não importando o que aconteça. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E como diz o texto, para o período que ele estava em Corinto, não cales, mas pregue, porque ainda há muito povo neste lugar. Aleluia. Há muito povo na Bahia, há muito povo em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado vastíssimo, a Bahia é outro estado enorme, é isso? E o tempo voa, o tempo passa muito rápido, e a Bíblia Sagrada diz que aquilo que vier a nossa mão para fazer, façamos agora, imediatamente, porque não há mais tempo para nós ficarmos simplesmente pensando e imaginando daquilo que deveríamos fazer. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Walter. Hoje teve culto na igreja que eu dirijo em Niterói. Eu falei com a minha esposa a respeito desse evento aqui, e hoje pela manhã ele me perguntou: vais para onde? E eu defini: eu vou a Realengo. Aleluia. Quando foi por volta de 4h30 mais ou menos, eu estava em cima trabalhando, fazendo algumas coisas, aproveitando os talentos de uso das ferramentas. Aí eu falei: temos visita. Aí eu já imaginava quem era que havia chegado. Chegou um dos nossos filhos com 2 netas. Nos visita assim periodicamente, 15, 20 dias mais ou menos. Aí eu desci, aí fiquei ali um pouquinho, fazendo sala para eles. Voltei para a obra lá em cima. Que hora que você vai sair? Eu disse: olha, vou terminar lá em cima, acho que dá para sair umas 7 horas. E o nosso filho iria sair junto com a gente. Estava de carro. Recomendação da varoa: como eu preciso de 2 carros para levar a família para Niterói, isso, um carro é filmado G5, todo escuro, Cobalt.
E aí a gente fica imaginando, né? O que é concordado na terra é concordado no céu. Vamos com a Tucson, porque o vidro é claro. Eu disse, não tem problema não. Não, esse carro é muito escuro. E aí saímos junto, meu filho tentou ligar o carro e o carro não ligou. Uma Fiat Palio. Aí vamos embora, eu falei assim, e se ele não conseguir ligar o carro? E as meninas que estão com ele? Ele vai ficar aí. Vó e mãe é assim mesmo, tá? Aí eu voltei para conversar com ele e o carro não ligou. Aí eu falei assim, faz o seguinte, vai com o Cobalt que eu vou com a Tucson. Deixa o carro estacionado na calçada e segue. E só conseguimos sair de casa quase 8 da noite. Mas viemos. Por causa de quem? Por causa desse moço. Glória a Deus. Isso, desse moço. Que eu conversava com minha esposa, falei assim, poxa, o Walter, eu fico até constrangido que o Walter me trata de uma forma como se eu fosse alguém importante. No seminário eu sou apenas um professor, gente. E o professor é o aluno que passou primeiro pelos bancos da escola. Isso? E Deus sabe o esforço que eu faço para que mantenha a minha reputação. Reputação aqui que as pessoas veem em nós. Que Deus tem conhecimento da minha peleja pessoal com o meu caráter. Aí só Deus vê. Caráter Deus vê. Reputação os outros veem. Então, Walter, fale e não te cales. Porque eu creio que isso é apenas um protótipo da obra de Deus. E que Deus tem muito mais para realizar através, por intermédio dos talentos que Ele te deu, por intermédio da tua personalidade. É interessante, meus amados, a gente estudar um pouquinho de psicologia. É interessante como é que Deus trabalha com cada um de nós de acordo com o temperamento que predomina na nossa vida. Por que Ele mandou Moisés construir o templo? Se fosse Pedro, se a época fosse a época de Pedro, Pedro subiria 40 vezes para perguntar, Senhor, e a largura das tábuas? E quantas colchetes? Senhor, como é que é? A cobertura é feita de quê mesmo? Mas Ele simplesmente mandou Moisés, que é um melancólico. Melancólico é perfeccionista, melancólico é esteta, melancólico é dedicado. Então mandou Moisés subiu, passou 40 dias, 40 noites lá e desceu. Só subiu novamente porque ele quebrou as tábuas e teve que subir para Deus escrever de novo os 10 mandamentos para ele. Então Deus opera assim, dessa forma. Isso? Desta maneira. E eu creio que Deus ainda tem muito mais para realizar. Parabéns.